Bom, segundo o vídeo do tópico, agora nós vamos terminar os conceitos. Agora vamos iniciar módulo. Quando você estuda matemática com a devida profundidade, você vai encontrar módulo, equações modulares, inequações modulares, funções modulares, propriedades modulares, várias coisas relacionadas a módulo. A proposta do nosso curso em módulo não é abordar tudo isso. Nós vamos apenas abrir a porta, vamos espiar, ó, saiu, fechou. Eu vou passar só a parte mais elementar de módulo para me servir de subsídio para o próximo conceito, ok? E óbvio, vai servir de porta de entrada para você continuar o estudo e quando se deparar com o módulo, já tem o conhecimento prévio do que se trata. Mudando de tela. Módulo tem uma simbologia própria de módulo, gente, ó. Módulo, você que gosta de um processo mnemônico, ó, é uma barrinha lateral aqui, ó, ok? Ou seja, o módulo do 1 é o 1 dentro dessas duas barrinhas laterais. O módulo do menos 1 é o menos 1 dentro dessas duas barrinhas laterais, perfeito? Ó, eu vou usar a reta numérica para te explicar o que é módulo. Tem uma maneira vulgar de falar, mas aqui eu vou te apresentar a explicação geométrica. Eu não vou abordar a explicação algébrica justamente porque nós não iremos precisar dela nesse curso, ok? De maneira geométrica, estudando na reta numérica, que eu quero dizer com geometria, e análise geométrica. O que vem a ser um módulo, gente? Um módulo você pode entender ele com duas palavras, como deslocamento. Deslocamento ou a distância. A distância até o número zero. Até o zero. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. Vamos começar. Qual o módulo do número 1? Vamos lá na reta numérica. Vamos marcar o número 1. Gente, módulo na explicação geométrica é o seguinte. Qual a distância do zero até o número 1? Faça de conta que isso aqui é uma régua, você vai lá e mede do 0 a 1. Qual é a distância? A distância é 1, né? Então o módulo do 1 é o próprio número 1. É assim que funciona. Olha só, vamos pegar 1,5, 1,5. Aqui fica o 2, certo? Aqui é o tracinho do 2. Então, 1,5 vai ficar aqui, aqui ó, 1,5. Perfeito? Qual o módulo de 1,5? Ou seja, a distância do 0 até 1,5 vai ser quem? Vai medir quanto? Vai medir 1,5. Então, o módulo de 1,5 é o próprio 1,5. É assim que funciona, gente. Simples desse jeito. Da mesma forma, o módulo do número 2 é 2. Por quê? Porque do 0 até o 2, ele mede 2 de distância. A distância é 2. É simplesmente isso. Então, vamos marcar. O módulo do 2 é 2. Prontinho. Simples assim. Agora, vamos pegar o módulo de números negativos. Olha só. O menos 1, ele fica aqui, ó. Qual é a distância do 0 até o menos 1? Que fique bem claro. O menos 1, de fato, ele está na posição negativa, ele está no braço negativo da nossa reta. Mas a distância, ou deslocamento do 0 até o menos 1, se você colocar uma régua aqui e medir, vai medir quanto? Vai medir 1. Eu estou falando de distância, de medida, gente. A distância, a medida, ela não é negativa. Vamos supor que aqui é um veículo, aqui é o ponto 0. O veículo ele deslocou para a posição menos 10. Ele está na posição menos 10, porém ele se deslocou 10 metros, 10 quilômetros, isso não vem ao caso. O deslocamento dele, embora seja para a posição negativa, é um deslocamento positivo. Isso é o módulo, ok? Então vamos lá. Então o módulo do menos 1 é 1. Da mesma forma, se eu perguntar para você o módulo de 1,5 negativo, o módulo de menos 1,5, vai ser quem? Vai ser o deslocamento do 0 até 1,5. E naturalmente vai ser 1,5 positivo. Módulo é isso, gente. Nada mais, nada menos que isso. E o menos 2? A distância do 0 até o menos 2, se você colocar uma régua aí, vai ser 2. Simples assim. De maneira vulgar,
É você manter um número positivo em número positivo ou transformar um número negativo em positivo. É essa a explicação vulgar. Mas a explicação técnica é baseada em si, ó, no deslocamento a partir do zero, ok? Naturalmente, nessa estrutura que eu apresentei para vocês, o módulo ele sempre vai ter uma resposta positiva, óbvio. E nessa dinâmica, gente, módulo ele vai se aplicar em qualquer conjunto numérico, ok? Sempre nessa dinâmica. Do conjunto natural ao conjunto real, é sempre essa mesma dinâmica aqui. É converter um número em número positivo ou mantê-lo como positivo. Vamos por mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos começar com esse aqui, ó. A raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, certo? O 2 é esse tracinho aqui, ó. Então, 2,2 ele fica aproximadamente aqui, ó. Deixa eu marcar ele. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5. Qual o módulo da raiz quadrada de 5? É a distância daqui até aqui. Ou seja, qual o deslocamento do zero até a raiz quadrada de 5? Qual é o módulo? É o próprio raiz quadrada de 5. A própria raiz quadrada de 5. E da mesma forma, se ela for negativa, aqui é o menos 2. A raiz quadrada de menos 5, a raiz quadrada negativa de menos 5 é aproximadamente 2,2 negativo. Então, ela vai ficar aproximadamente aqui. E qual o módulo da raiz quadrada negativa de menos 5? É essa distância aqui, ó. É essa medida aqui, ó. Que vai medir quem? Que raiz de 5. Simplesmente isso, gente. 8 terços. 8 terços é 2,66666. Olha só. O 2,5 é nesse tracinho aí, ó. O 2,6666 é aproximadamente nesse aí que eu marquei. Ou seja, então isso aqui é 8 terços. Qual o módulo de 8 terços? Ou seja, qual a distância do zero até o 8 terços? É o próprio 8 terços, gente. Você está vendo? Ou seja, aí vai aquela maneira vulgar que eu falei, ela vai se preservar, vai se manter. É você manter o número negativo. Aliás, é manter o número positivo em positivo, independente de quem ele seja. Se é fração, se é decimal, se é periódico, não interessa quem seja, ok? E converter o negativo em positivo. Simplesmente isso. Vamos lá. E a raiz. A fração 8 terços negativo. A fração 8 terços negativa é o quê? 2,666 negativa. O 2,5 vai estar aqui. Então, 2,66 vai estar um pouquinho mais ao lado. Ou seja, vamos lá. Qual é o módulo de menos 8 terços? Qual a distância de menos 8 terços até o zero? Vai medir quanto essa distância se eu pôr uma régua aí na minha reta numérica? Vai ser 8 terços. Converter um negativo em positivo de maneira vulgar. Vamos pôr mais alguns exemplos aqui para a gente finalizar esse tópico aqui de módulo. Quem vai ser o módulo do π, gente? O módulo do número π. Π é um símbolo, mas ele representa um número. O π ele representa quem? 3,14. Se aqui é o 3, o 3,14 está um pouquinho à frente. Está um pouquinho à frente. E a pergunta é, do zero até o π, vai medir quanto essa distância? Vai medir exatamente π. Ou seja, vai medir 3,14, 15, BBB, bababá. Que o π é uma dízima não periódica. Então, o módulo do π é o próprio π. Da mesma forma que se eu perguntar para você, e o módulo do menos π? Gente, o π é um número, ele tem uma posição na reta numérica. Se aqui é o 3, o 3,14 vai estar aproximadamente aqui. Ou seja, então aqui vai ser a posição do menos π. E a distância do menos π até o zero vai medir quanto? Vai medir π. Então o módulo de menos π vai ser π. Simples assim. E para finalizar, uma pergunta. Qual o módulo do zero? Saberia me responder? Pensa um pouquinho aí. E aí, pensou? Módulo do zero? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Está bem, mas primeiro me responda essa.
Bom, gente, o módulo do zero é o próprio zero. É deslocamento, né? O zero, ele sequer sai de si, ele sequer sai da posição zero. Ou seja, é o próprio zero. Se você quiser fazer uma analogia de corpo e alma, qual a distância do seu corpo e alma? Ah, seu corpo e alma ocupam o mesmo lugar, tá na mesma posição. O módulo do zero é o zero, ele sequer sai para deslocar. Você pode fazer essa analogia aí também. Bom, gente, dando sequência aqui, vai ter um ritmo mais rápido agora. Vamos falar de número oposto ou número simétrico. É literalmente a mesma coisa. Vai depender do termo que a sua prova vai usar. Olha só, primeira coisa. Onde se aplica número oposto? O número oposto, gente, ele começa no conjunto Z. Ele começa no conjunto Z. Mas você pode expandir a sua linha de raciocínio até o conjunto R, ok? Ou seja, nós não temos números opostos apenas limitado no conjunto natural, não. Isso é um erro. É do Z à frente. Eu gosto de dizer que número oposto, gente, é um número espelhado. É como se fosse um espelho. Por que eu gosto de usar essa palavra? Espelhado era para escrever. É porque, olha só, você está diante de um espelho. Você levantou o braço direito. O seu reflexo vai levantar o lado esquerdo. Você balançou a cabeça para o lado esquerdo. O reflexo vai balançar para o lado direito. Movimentos simétricos, porém opostos, ok? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Vamos para aqui é o número 0, aqui na nossa reta numérica. Aqui é o número 1, número 2, número 3, certo? Porém eu não vou pôr todos não. Vamos pegar o simétrico, o número oposto de meio de 1 sobre 2. Onde que esse número vai estar? Ele vai estar exatamente aqui, ó. Vai ser exatamente menos meio. Exatamente menos meio. O oposto do meio é menos meio. E o oposto do menos meio vai ser meio. Literal, um vai ser o oposto do outro. A ideia é essa, ok? Vamos colocar mais um exemplo aqui. Vamos pegar o menos 2. Aqui é o menos 1, o menos 2 ficaria aqui, ó. Quem é o oposto do menos 2? Vai ser, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para ficar mais colorido. O oposto do menos 2, ó, onde ele está, ó, é o próprio 2. O número negativo é o oposto do positivo e vice-versa. Vamos pegar aqui agora a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, ou seja, ele está mais ou menos aqui. Raiz quadrada de 5. Quem é o oposto da raiz quadrada de 5? É a raiz quadrada negativa de 5. E vai estar lá do outro lado da reta. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Raiz quadrada negativa de 5. Vamos por mais um exemplo aqui. Aqui é o menos 3, certo? Então, o número menos π vai estar mais ou menos por aqui, ó. O número menos π. Quem é o oposto do número menos π? O π, que vai estar lá, ó, lá do outro lado da reta. Então, a gente vai procurar. E você observa que é como se fosse um ping-pong. Ok? É assim que funciona. Essa frase aqui, gente, é o conceito de números opostos. Inclusive, essa frase aqui nas questões relativas a números opostos, ela é comum aparecer. São números de sinais opostos, de sinais diferentes. Diferentes. São números de sinais diferentes, porém os módulos são iguais. Vamos explicar isso aqui mais uma vez, ó. Vou pôr um exemplo aqui, ó. 2, menos 2 e 2. Um é o oposto do outro, certo? O primeiro é o oposto do segundo e vice-versa. Mas por que que são, são sinais diferentes? Um é positivo e o outro é negativo. Isso aí é claro. E os módulos deles? O módulo do primeiro é 2 e o módulo do segundo também é 2. Ou seja, números opostos são números de sinais diferentes, de sinais contrários. Porém, os módulos deles são iguais. Vamos pôr aqui 1,5 negativo e 1,5. São números de sinais diferentes. Porém, os módulos deles são módulos iguais. Okay? E a álgebra de um número oposto é bem simples também. Eu vou ter o número n e, naturalmente, o oposto de n vai ser quem? Menos n. Tem que ter sinal trocado. Simples assim.
Agora vamos para o próximo conceito. Melhor dizendo, ainda tem duas informações aqui para passar que quase passei batido aqui para você. Olha só, o oposto do número zero é quem? Quem é o oposto do zero? Muito simples. O próprio zero. O próprio zero, ok? Isso aí pode parecer uma pegadinha, mas fica aí a informação. A soma de dois números opostos entre si vai ser quem? Exemplo. O 5 e o menos 5 são opostos. 5 somado com menos 5 é quem, gente? Zero. O número menos 1 e o número 1. Eles são números opostos, certo? O primeiro somado com o segundo é quem? Zero. Então que fica a informação. A soma de dois números opostos entre si, olha só, é sempre zero. Cuidado com essa palavrinha aqui, viu? Ela é sempre zero, não é às vezes ou pode, de vez em quando, não. É sempre zero.